A vida desses seres transcende a nossa em tão alto grau que nem mesmo podemos pensar em seus detalhes. Suas mentes transcendem as nossas a tal ponto que, para elas, mal parecemos pensar, e nossos processos mentais parecem quase análogos aos processos materiais. A matéria de que suas formas são compostas provém dos planos mais elevados da matéria. E não somente isso, mas também se afirma que alguns são revestidos de energia pura. Que se poderá dizer de tais seres? Nos 7 subplanos inferiores do grande plano espiritual, existem seres que podemos chamar de anjos, arcanjos, semideuses. Nos mais baixos dos planos inferiores vivem aquelas grandes almas que chamamos de mestres e adeptos. Acima deles vêm as grandes hierarquias das hostes angelicais, inconcebíveis ao homem, e acima delas estão aqueles que podemos, sem irreverência, chamar de os deuses. Tão elevada é a posição que ocupam na escala do ser. Seu ser, sua inteligência e seu poder são semelhantes àqueles atribuídos pelas suas raças humanas, às suas concepções da deidade. Esses seres encontram-se, inclusive, muito além dos maiores voos da imaginação humana. Somente a palavra divina é passível de aplicação a eles. Muitos desses seres, assim como as hostes angelicais, têm grande interesse pelos assuntos do universo, nos quais desempenham um importante papel. Essas divindades invisíveis e anjos auxiliadores aumentam sua influência livre e poderosamente no processo da evolução e do progresso cósmico. Sua eventual ajuda e intervenção nas questões humanas levaram ao surgimento de muitas lendas, crenças, religiões e tradições da raça, passadas e presentes. Sem um instante de descanso, elas sobrepuseram seu conhecimento e poder ao mundo. Tudo, sem dúvida, sobre o domínio da lei do todo. Contudo, até os mais notáveis dentre esses seres avançados existem simplesmente como criações da mente do todo e são sujeitos aos processos cósmicos e às leis universais. Ainda são mortais. Se quisermos, podemos chamá-los de deuses, mas ainda não são nada mais que os irmãos mais velhos da raça, as almas avançadas que sobrepujaram seus irmãos e que renunciaram ao êxtase da absorção pelo todo, com o fim de ajudar a raça na sua jornada ascendente ao longo do caminho. Contudo, eles pertencem ao universo e estão sujeitos às suas condições. São mortais e seu plano situa-se abaixo daquele do espírito absoluto. Somente os hermetistas mais avançados são capazes de entender os preceitos ocultos acerca do estado de existência e os poderes manifestados nos planos espirituais. Os fenômenos são tão superiores aos dos planos mentais que, se tentássemos descrevê-los, nossa tentativa resultaria fatalmente num emaranhado de ideias. Somente aquelas cujas mentes foram muito instruídas nas linhas da filosofia hermética por muitos anos, sim, aqueles que trouxeram consigo de outras encarnações o conhecimento previamente adquirido, são suscetíveis de compreender exatamente o significado do ensinamento relativo aos planos espirituais. E boa parte desses ensinamentos secretos é considerada pelos hermetistas como demasiado sagrada, importante e até mesmo perigosa para ser divulgada
ao grande público. O aluno inteligente pode reconhecer o que queremos dizer quando afirmamos que o significado de espírito, tal como usam os hermetistas, é semelhante ao de poder vivente, força animada, essência oculta, essência da vida, etc. Significado que não deve ser confundido com o termo usual e comumente empregado em relação com os termos, isto é, religioso, eclesiástico, espiritual, etéreo, sagrado e etc. Para os ocultistas, a palavra espírito se emprega no sentido de princípio animador, trazendo consigo a ideia de poder, energia viva, força mística e etc. E os ocultistas sabem que aquilo que conhecem como poder espiritual pode ser empregado tanto para o bem como para o mal, de acordo com o princípio de polaridade, um fato que foi reconhecido pela maioria das religiões em suas concepções de Satã, Beelzebul, o diabo, Lúcifer, anjos caídos e etc. E foi assim que os conhecimentos a respeito desses planos foram conservados no Santo dos Santos, na Câmara Secreta do Templo, em todas as fraternidades esotéricas e ordens ocultas. Contudo, podemos dizer aqui que a história reserva um destino terrível àqueles que adquiriram poderes espirituais extraordinários e não souberam usá-los bem. E as oscilações do pêndulo de ritmo os fará recuar ao extremo mais recôndito da existência material, a partir de onde deverão voltar sobre seus passos, elevando-se em direção ao espírito, mas sempre com a tortura adicional de levar com eles a lembrança permanente das alturas das quais caíram, graças às suas más ações. As lendas dos anjos caídos têm uma base em fatos reais, como sabem todos os ocultistas avançados. A luta pelo poder egoísta nos planos espirituais sempre tem, como consequência inevitável, o fato de uma alma egoísta perder seu equilíbrio espiritual e retroceder tanto quanto se havia elevado anteriormente. Contudo, mesmo para uma alma desse tipo, existe uma oportunidade de retorno, e essas almas tomam o caminho de volta, pagando um preço extremamente alto de acordo com a lei invariável. Para concluir, gostaríamos de lembrar novamente que, segundo o princípio da correspondência, que incorpora uma conhecida verdade, assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima, todos os 7 princípios herméticos estão em plena atuação em todos os diversos planos, físico, mental e espiritual. O princípio da substância mental certamente se aplica a todos os planos, pois todos são mantidos na mente do todo. O princípio da correspondência manifesta-se em tudo, uma vez que existe correspondência, harmonia e afinidade entre os diversos planos. O princípio da vibração manifesta-se em todos os planos. Na verdade, as diferenças mesmas que contribuem para a criação dos planos procedem da vibração, como explicamos. O princípio da polaridade manifesta-se em cada plano, sendo os extremos dos polos aparentemente opostos e contraditórios. O princípio do ritmo manifesta-se em cada plano, e o movimento dos fenômenos tem seu fluxo e refluxo, seu ponto máximo e mínimo. O princípio da causa e efeito manifesta-se em cada plano. Todo efeito tem sua causa e toda causa tem seu efeito. O princípio de gênero manifesta-se em cada plano, sendo a energia criadora sempre manifestada e operando ela pela linha dos aspectos masculinos e femininos, assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. Esse axioma hermético, que vem atravessando os séculos,
incorpora um dos grandes princípios dos fenômenos universais. Na sequência do nosso exame dos princípios remanescentes, veremos ainda mais claramente a verdade da natureza universal deste grande princípio da correspondência.